News, ele batendo a nossa porta, a gente sempre fala, tem coisa aí acontecendo. Não é operação da Polícia Federal, né, Aguirre? Bom dia para você. Oi, Fabiola, bom dia, tudo bem? Pois é, eu ando sumido Anda aqui, sumido. enrolado com algumas coisas. É, exato. Mas em Mas em breve breve saberemos volto. o que, que ele está enrolado. Quando o Aguirre some, é que ele está fazendo alguma coisa especial. Então, espera que vai vir, entendeu? Vem coisa especial Pois por aí. é. Não pode dar spoiler, eu não vou deixar você fazer isso. Mas eu sei que você está preparando aí coisas bem especiais. Mas vamos falar sobre esse general investigado que disse à Polícia Federal que soube pela TV do 8 de janeiro, que ele não tinha conhecimento, soube pela TV e foi lá para ver o que estava acontecendo, para ajudar, para dar uma força. Conta essa história pra gente, tá, ô Thales, ô Aguirre. Então, primeiro eu queria contextualizar essa reportagem sobre o general Estevão Teófilo, que ele é um personagem importante nas investigações da Polícia Federal sobre um suposto plano de golpe que teria sido discutido ali no final do governo Bolsonaro para tentar impedir que Lula assumisse o governo depois de ter ganhado as eleições. E para a Polícia Federal, o general Estevão Teófilo seria um dos personagens ali da cúpula do Exército que estaria disposto a embarcar nessa tentativa golpista. A Polícia Federal se baseia em algumas mensagens encontradas no celular de Mauro Cid com alguns outros militares que dão a entender que o general Teófilo estaria esperando então presidente Jair Bolsonaro assinar algum decreto golpista para embarcar nessa iniciativa. Então, a Polícia Federal ouviu, tomou um primeiro depoimento do general Estevão Teófilo, justamente para saber qual é a versão dele sobre os fatos em fevereiro. E nesse primeiro depoimento, ele admitiu que se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro a sós ali no fim do ano, em dezembro de 2022, mas ele falou que o presidente Jair Bolsonaro se lamentou sobre o resultado das eleições, fez reclamações, mas que o general Teófilo não teria feito nenhuma manifestação a respeito, teria ouvido calado essas lamentações. A Polícia Federal achou estranho, já que não existia uma intimidade entre o general Teófilo e o presidente Jair Bolsonaro, por que Jair Bolsonaro ia chamar um general ali quatro estrelas para ter uma conversa dessa a sós no final do ano, no apagar da luz do governo? Pois bem, depois desse depoimento, o próprio general e sua defesa acharam que ainda havia algumas lacunas sobre as citações ao seu nome, porque ele aparece em diversas mensagens do celular de Mauro Cid, ele aparece em diversos pontos da investigação, e ele próprio quis apresentar esclarecimentos complementares à Polícia Federal sobre todos esses pontos. E um dos assuntos que ele traz nesses esclarecimentos complementares que a gente teve acesso foi justamente o relato dele sobre o 8 de janeiro. É importante a gente lembrar que tem uma suspeita da Polícia Federal de envolvimento de militares das Forças Especiais no 8 de janeiro, e o general Teófilo ocupava a função de comandante de operações terrestres, que de certa forma é um superior hierárquico do Batalhão de Forças Especiais. Então, já se adiantando para que não houvesse nenhuma suspeita de envolvimento dele também no 8 de janeiro, o general fala nesses esclarecimentos que o 8 de janeiro pegou todo mundo de surpresa, que ele ficou sabendo daqueles atos de invasão, destruição dos três poderes, assistindo na televisão. O que ele conta nesses esclarecimentos por escrito é que o 8 de janeiro pegou a todos de surpresa. Vou ler a aspa dele. Ele diz: Eu estava em casa assistindo televisão quando começou tudo. Liguei para o comandante do Exército, que era Júlio César de Arruda, foi o primeiro general escolhido por Lula para comandar o Exército. Ele diz: Liguei para o comandante do Exército e questionei se ele estava vendo. Quando viu, disse que ia para o Comando Militar do Planalto, que é o responsável pela segurança do Palácio do Planalto, a interna,
dado que as demais áreas não competem ao Exército. De imediato e por apoio ao comandante, os oficiais generais que estavam em Brasília dirigiram-se também para o Comando Militar do Planalto. E aí o que ele conta é que eles ficaram lá esperando, manifestaram apoio para o que fosse necessário, ficaram esperando a tomada de decisões, depois ficaram sabendo que iria ser feita a retirada dos manifestantes do acampamento no quartel-general golpista, no acampamento golpista no quartel-general, dentre outras medidas que foram decididas ali ao longo de reuniões no Palácio do Planalto naquele 8 de janeiro. Ele também conta sobre a relação dele com o Mauro Cid, o tenente-coronel Mauro Cid, porque tem algumas mensagens que Mauro Cid pede ajuda do general Teófilo, com medo de que as investigações acabassem chegando nele depois da derrota de Jair Bolsonaro nas eleições. Então ele fala que fez manifestações de apoio a Mauro Cid somente em solidariedade, para prestar solidariedade àquele militar que era o seu subordinado. Mauro Cid tinha sido nomeado para comandar o batalhão das Forças Especiais. Então, ele tenta se desvincular de qualquer relação de intimidade com Mauro Cid e dizer também que ele apenas manifestou solidariedade em caráter humano, mas sem nenhum envolvimento direto com as ações de Mauro Cid. E por último, ele até entra na hipótese da Polícia Federal sobre o seu envolvimento, sobre a suspeita de seu envolvimento em uma empreitada golpista, e o general Teófilo faz um questionamento que ele diz, hipoteticamente, se fosse verdade a aceitação de uma proposta golpista, por que que o presidente Jair Bolsonaro não destituiu o comandante e me nomeou? E como ele não fez nada disso, o comandante do Exército me manteve no cargo e continuou confiando na minha atuação como general, como militar. São esses os argumentos que o general Teófilo apresenta, a título de esclarecimento complementar, para se desvincular dessa suspeita de envolvimento com um plano golpista que foi discutido ali no final do governo de Jair Bolsonaro. Na reportagem do Aguirre também tem alguns detalhes de diálogos, né? Por exemplo, me chamou a atenção essa fala do Mauro Cid, dizendo, abre aspas, ele quer fazer desde que o presidente assine, fecha aspas, dando a entender aí as conversas de que o general executaria algumas medidas golpistas caso Bolsonaro decretasse, ou seja, que estaria ao lado dele. Aliás, algumas reuniões também do general com o próprio Bolsonaro também estão nessa reportagem. O Aguirre, me diz uma coisa, em relação à conclusão do inquérito das investigações do 8 de janeiro, a gente falava muito que isso poderia acontecer até metade desse ano, você tem alguma informação? Está realmente na reta final? Olha, a informação que eu tenho é que a Polícia Federal está concluindo o inquérito das joias. Os policiais federais viajaram lá para os Estados Unidos para realizar diligências para finalizar essa investigação. Eles devem apresentar o relatório final do caso das joias ainda nesse mês de junho, e em seguida eles vão concluir essa investigação sobre o plano de golpe, e possivelmente a Polícia Federal busca indícios de conexão dessa discussão desse plano de golpe com os atos do 8 de janeiro. Mas primeiro vai ser concluído o caso das joias, e esse plano de golpe ainda está finalizando as diligências, tem alguns últimos depoimentos, os celulares ainda não foram concluídos todas as análises dos celulares, mas provavelmente depois da finalização das joias, a Polícia Federal em seguida vai se dedicar 100% a esse caso do plano do golpe, para finalizar todo esse conjunto de investigações que envolvem o ex-presidente Jair Bolsonaro.